Após meses paralisado em uma cama, menino consegue fazer sinal para a psicóloga. Em seguida, ela liga desesperada para a polícia. Santiago, você se sente seguro aqui? Perguntou a psicóloga Elisa, a voz suave, mas carregada de preocupação. Santiago, paralisado e incapaz de se mover, piscou 2 vezes lentamente, indicando um não. O coração de Elisa apertou ao ver a angústia nos olhos do garoto. Ele estava preso em seu próprio corpo, incapaz de falar ou se mover. Suas respostas eram um grito mudo de desespero. E com a sua mãe? Você se sente seguro com ela? Santiago hesitou. Lágrimas surgiram em seus olhos, mas ele não deu uma resposta clara. E seu pai? Se sente bem quando está com ele? O olhar de Santiago ficou imóvel, hesitante. O medo era nítido em seus olhos, mas ele não respondeu. E a enfermeira Olivia? Se sente seguro com ela? A pergunta veio com um peso evidente. Santiago piscou 2 vezes rapidamente, um claro sinal de não, com medo e tristeza estampados em seus olhos. Elisa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava terrivelmente errado. Algum deles está te fazendo algum mal? A última pergunta saiu quase num sussurro. Santiago piscou 1 vez rapidamente, indicando um sim. Um sim desesperado. Um grito silencioso de socorro. Elisa pegou o celular com mãos trêmulas e discou rapidamente. Alô, é da polícia? Preciso fazer uma denúncia urgente. Em seguida, a casa estava cercada pela polícia. 6 meses antes, a vida na casa dos Salazar parecia perfeita. Até que um acidente trouxe à tona todos os segredos da família. Por favor, mandem uma ambulância. Meu filho está inconsciente. Gritou Rebeca Salazar, a voz embargada pelo desespero. Ela tremia enquanto segurava o telefone, suas mãos suadas de preocupação. O coração batia descontrolado em seu peito, o pânico dominando cada fibra de seu ser. Santiago estava desmaiado ao pé da escadaria, os olhos fechados e uma expressão pálida marcando seu rosto infantil. Os minutos que se seguiram foram um borrão. A ambulância chegou rapidamente, mas para Rebeca, parecia uma eternidade. Os paramédicos entraram correndo, verificando os sinais vitais de Santiago e o preparando para ser transportado. No hospital, os médicos correram contra o tempo para estabilizar o garoto. O jovem menino de 8 anos foi imediatamente levado para a sala de emergência, onde especialistas tentavam descobrir a gravidade de seu caso. Rebeca, ainda em choque, foi conduzida a uma sala de espera, onde ficou sozinha com seus pensamentos aterrorizantes. Álvaro, pai de Santiago, chegou ao hospital pouco depois, o rosto rígido e sombrio. Ele abraçou Rebeca, mas a tensão entre eles era palpável. Havia algo que Rebeca não podia dizer ao marido, algo que havia mantido em segredo por muitos anos. E agora, com Santiago em uma situação crítica, ela temia que tudo viesse à tona. Após uma minuciosa avaliação médica, os doutores finalmente deram notícias. O Santiago já está estável, provavelmente recuperará a consciência em breve. Disse o neurologista, tentando oferecer um pouco de conforto para os pais desesperados. No entanto, pode haver algum esquecimento temporário devido à queda. Um alívio momentâneo preencheu o coração de Rebeca e Álvaro. A ideia de que Santiago logo abriria os olhos e voltaria para eles trouxe uma esperança tênue. Eles se entreolharam, compartilhando um momento de renovada fé no futuro de seu filho. Entretanto, a preocupação logo retornou quando, passadas várias horas, Santiago ainda não havia dado sinais de recuperação. O medo tomou conta de Rebeca novamente, e ela mal podia conter suas lágrimas. Por que ele não acorda? Sussurrou, olhando para Álvaro com olhos cheios de desespero. As horas se arrastavam lentamente, e a esperança começou a se transformar em desespero. Rebeca e Álvaro se revezavam ao lado da cama de Santiago, segurando sua mão e conversando com ele na tentativa de trazê-lo de volta. Cada minuto parecia uma eternidade, e a sala estava impregnada de uma tensão quase palpável. Finalmente, após o que pareceram ser intermináveis momentos de angústia, Santiago abriu os olhos. Rebeca sentiu um sobressalto de esperança, mas essa esperança foi rapidamente esmagada. Santiago não falou, não se moveu. Seus olhos expressavam uma agonia muda, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ele parecia estar clamando por ajuda, preso em seu próprio corpo.
Os médicos, confusos e alarmados, reavaliaram a situação. Após refazerem os exames, chegaram a uma conclusão devastadora. Desconfiamos que a paralisia do Santiago é decorrente de uma microlesão em seu tronco cerebral. Não é comum uma lesão tão pequena causar danos assim, mas ele pode ser um caso à parte. A forma como ele caiu afetou suas funções motoras. Explicou o médico com um semblante grave. O mundo de Rebeca desmoronou naquele instante. Álvaro segurou sua mão com força, ambos tentando encontrar consolo na presença um do outro, mas a dor era esmagadora. O médico continuou. Neste momento, não podemos afirmar com certeza se ele retornará completamente os movimentos, mas ainda há esperança. Com o passar do tempo e com os cuidados certos, há chances de que ele recupere ao menos parte de sua mobilidade. Precisamos ser pacientes e otimistas. A incerteza sobre o futuro de Santiago era um peso insuportável para eles. Com Santiago em estado crítico, ficou claro que ele precisaria de cuidados constantes. Devido ao risco de infecção hospitalar e à natureza prolongada de sua recuperação, acreditamos que será melhor para o Santiago continuar o tratamento em casa. Precisarão de uma enfermeira em tempo integral para cuidar dele. Disse o médico, recomendando que alguém com experiência fosse contratado para garantir que Santiago recebesse o melhor cuidado possível. Foi então que Olivia se ofereceu. Eu tenho experiência em cuidados domiciliares e posso ajudar se quiserem. Disse ela com um sorriso reconfortante. Estou acompanhando o Santiago desde que ele deu entrada aqui no hospital. Acredito que minha presença constante pode ser benéfica para ele. Álvaro e Rebeca, esgotados e desesperados por qualquer solução que pudesse ajudar seu filho, aceitaram a oferta da enfermeira Olivia. O processo de levar Santiago para casa foi meticulosamente planejado. A equipe médica trabalhou em conjunto com a família para garantir que tudo estivesse pronto. A casa foi adaptada para receber Santiago, com equipamentos médicos essenciais, uma cama especial para suas necessidades e espaço adequado para que Olivia pudesse monitorá-lo constantemente. Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para garantir que Santiago tivesse o melhor ambiente possível para sua recuperação. Olivia mostrou-se extremamente cuidadosa, administrando medicamentos e garantindo que Santiago recebesse todos os cuidados necessários. Decidida a se dedicar integralmente ao garoto, Olivia desistiu de seu emprego no hospital e passou a viver na casa da família, acomodando-se em um quarto de empregados. A rotina de cuidados era exaustiva. Olivia passava cada hora monitorando os sinais vitais de Santiago, ajustando os medicamentos e garantindo que ele estivesse confortável. Rebeca e Álvaro se revezavam ao lado da cama do filho, esperando e rezando para que ele recuperasse os movimentos logo. Uma tarde, depois de chegar do trabalho, Álvaro notou que uma das empregadas, Mercedes, estava estranhamente nervosa. Ela evitava contato visual e parecia perturbada, andando de um lado para o outro na cozinha. Álvaro, preocupado, decidiu abordá-la. Mercedes, está tudo bem? Perguntou ele, tentando parecer calmo e compreensivo. Você parece preocupada. Mercedes hesitou, olhando ao redor para se certificar de que estavam sozinhos. Senhor Álvaro, eu não sei se devo dizer isso, mas acho que você precisa saber o que aconteceu antes do acidente com seu filho Santiago. Álvaro sentiu o coração acelerar. O que aconteceu, Mercedes? Me conte. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mercedes, enquanto ela falava. Eu vi seu filho Santiago e a dona Rebeca discutindo. Santiago estava chorando, dizendo que iria contar tudo ao senhor, que não era justo esconder isso. Ele parecia desesperado e ameaçou ligar para o senhor. Álvaro segurou a respiração. O que aconteceu depois? Quando ele começou a subir as escadas, a dona Rebeca tentou impedi-lo. Ela segurou o braço do garoto e, no desespero, ele se desequilibrou e caiu. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo. Álvaro sentiu uma onda de choque e confusão. As palavras de Mercedes ecoavam em sua mente, trazendo uma nova camada de tensão e desconfiança. O que Santiago estava prestes a revelar? E por que Rebeca teria tentado impedi-lo tão desesperadamente? As perguntas se acumularam na mente de Álvaro, enquanto ele tentava processar as implicações do que Mercedes havia dito. Por favor, senhor Álvaro, não conte para dona Rebeca que eu falei isso para o senhor. Eu poderia ser despedida ou, até pior,
Álvaro colocou uma mão reconfortante no ombro de Mercedes e a tranquilizou. Não se preocupe, Mercedes. Não vou confrontar a Rebeca. Não quero causar nenhum problema para você. Vou arrumar uma forma de descobrir o que aconteceu. Você sempre foi muito boa para nós, e eu não quero que você seja prejudicada por isso. Muito obrigado por ter me contado e sido sincera comigo. As palavras de Álvaro trouxeram algum alívio a Mercedes, mas a tensão na casa era palpável. O mistério em torno do acidente de Santiago estava apenas começando a se desenrolar, e as verdades ocultas prometiam mudar para sempre a dinâmica daquela família. Álvaro sentou-se no escritório, a cabeça enterrada nas mãos. As palavras de Mercedes ecoavam em sua mente, trazendo à tona uma série de perguntas inquietantes. O que Rebeca estava escondendo? Como Santiago havia descoberto? E o mais importante, por que isso era tão grave a ponto de levar ao acidente? Álvaro relembrou os momentos com Rebeca, tentando encontrar alguma pista, algum sinal que ele poderia ter perdido. Ele nunca imaginou que sua esposa estaria escondendo algo tão sério. As imagens do filho inconsciente, preso em seu próprio corpo, misturavam-se com a angústia de não saber a verdade. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, a enfermeira Olívia entrou no escritório, movendo-se com cautela. Com licença, Sr. Álvaro. Posso falar com você? Perguntou ela, a voz suave tentando transmitir algum conforto. Álvaro levantou a cabeça, os olhos cansados encontrando os dela. Claro, Olívia. O que houve? Olívia hesitou por um momento antes de falar. Eu ouvi a conversa entre a empregada e o senhor. Não foi minha intenção, mas aconteceu. Queria apenas dizer que não precisa se preocupar. Não vou comentar com ninguém e nem me intrometer. Álvaro suspirou, sentindo um misto de alívio e desconforto. Obrigado, Olívia. Isso significa muito para mim. Estou tentando entender o que realmente aconteceu. Olívia se aproximou mais, seus olhos mostrando empatia. Eu entendo como deve estar se sentindo. Sei que é difícil, mas estou aqui para ajudar no que for preciso. Álvaro olhou para Olívia, apreciando sua sinceridade. Agradeço muito, Olívia. A conversa entre os dois continuou. Olívia fazendo o seu melhor para oferecer palavras de conforto. Álvaro sentiu uma estranha sensação de calma na presença dela, algo que não sentia há dias. No entanto, a paz momentânea foi interrompida quando Rebeca entrou na sala, seu rosto mostrando surpresa ao ver Olívia tão próxima de Álvaro. Olívia imediatamente se afastou, suas bochechas corando levemente. Vou voltar para o quarto do Santiago. Se precisarem de algo, estarei lá, disse ela rapidamente, antes de sair da sala. Álvaro tentou disfarçar, sorrindo para Rebeca como se nada estivesse errado. Oi, querida. Como foi o trabalho? Rebeca olhou para ele com desconfiança, mas decidiu não questionar. Foi um dia difícil. Vou pegar algo na cozinha. Estou com muita fome. Álvaro assentiu e se levantou. Vou tomar um banho. Preciso relaxar um pouco. Ele subiu as escadas, sentindo o olhar de Rebeca em suas costas. Entrou no banheiro e ligou o chuveiro, deixando a água quente cair sobre ele, tentando lavar não apenas a sujeira do dia, mas também os pensamentos perturbadores que o assombravam. Enquanto a água escorria, Álvaro fechou os olhos, a mente girando com as revelações do dia. Precisava descobrir a verdade, mas também precisava proteger Mercedes e manter a calma em casa. A situação estava se tornando cada vez mais complicada, e ele sabia que o tempo era crucial para desvendar os segredos que cercavam o incidente com Santiago. Álvaro saiu do banho se sentindo um pouco mais calmo, mas a inquietação ainda o atormentava. Precisava descobrir o que Rebeca estava escondendo, mas sabia que confrontá-la diretamente não seria a melhor estratégia. Ele decidiu então investigar de forma discreta, observando os comportamentos e as interações ao seu redor. Nos dias que se seguiram, Álvaro passou mais tempo ao lado de Santiago, tentando encontrar algum consolo na companhia de seu filho. Santiago ainda estava preso em seu próprio corpo, incapaz de se mover ou falar, mas seus olhos mostravam um brilho de esperança sempre que Álvaro estava por perto. As sessões de fisioterapia e os cuidados constantes de Olívia eram exaustivos, mas Santiago parecia se agarrar à presença de seu pai, como uma âncora em meio ao caos. A recuperação de Santiago, entretanto, não mostrava sinais de progresso. Na verdade, ele parecia piorar a cada dia.
Álvaro não conseguia entender por que seu filho, que antes parecia ter alguma chance de melhorar, agora estava se deteriorando. As visitas frequentes do médico eram um misto de esperança e desespero. O médico, Dr. Emílio, era um amigo de longa data de Álvaro, conhecido por sua competência e dedicação. Ele vinha regularmente para acompanhar o progresso de Santiago, adicionando e substituindo medicamentos conforme necessário. Cada vez que chegava, seu semblante sério refletia a gravidade da situação. Álvaro confiava no Dr. Emílio, mas a falta de progresso de Santiago o deixava cada vez mais angustiado. Rebeca, por outro lado, parecia estar em um estado constante de preocupação, tentando se ocupar com tarefas do trabalho e evitar pensar no pior. A enfermeira Olívia, sempre presente, observava tudo com atenção. Seus olhos seguiam cada movimento de Rebeca e do Dr. Emílio, como se tentasse decifrar um código invisível. Álvaro percebeu a vigilância de Olívia e se perguntou o que ela poderia estar pensando. Apesar de sua própria desconfiança crescente, Olívia nunca deixava de ser profissional e dedicada nos cuidados com Santiago. Uma tarde, durante uma das visitas do Dr. Emílio, Álvaro decidiu ficar por perto e observar. O médico ajustou os medicamentos de Santiago mais uma vez, explicando a Rebeca e Álvaro as mudanças necessárias. Estamos tentando encontrar a combinação certa para ajudar o Santiago a melhorar, disse ele com um tom preocupado, mas esperançoso. Entendo, Emílio. Esperamos que isso ajude, respondeu Álvaro, tentando manter a voz firme. Rebeca parecia inquieta, evitando olhar diretamente para o médico. Sim, esperamos que ele melhore logo, disse ela, sua voz tremendo levemente. Olívia, que estava no quarto, percebeu um olhar rápido e estranho entre Rebeca e o Dr. Emílio, algo que fez seus instintos de vigilância despertarem. Bom, se precisarem de algo mais, estarei no meu consultório. Enquanto o médico saía, Olívia permaneceu ao lado de Santiago, ajustando os travesseiros e verificando seus sinais vitais. Álvaro aproveitou a oportunidade para se aproximar, enquanto sua esposa subia para o andar de cima. Olívia, você tem notado algo estranho com a Rebeca? Perguntou ele em voz baixa. Olívia hesitou por um momento antes de responder, mas decidiu ser sincera com Álvaro. Olha, Sr. Álvaro, tem acontecido algumas coisas estranhas. Álvaro franziu a testa. Que tipo de coisas, Olívia? Esses dias, enquanto eu estava cuidando do Santiago, a senhora Rebeca chegou. Ela pediu para eu dar licença porque queria ficar sozinha com o filho. Eu saí e ouvi ela trancando a porta. Um tempo depois, ela saiu e eu voltei ao quarto. Encontrei o Santiago com lágrimas nos olhos e os batimentos cardíacos alterados. Ele parecia nervoso. E bem, fora isso, tenho observado algumas outras coisas também. Outras coisas? Quais? Não quero parecer fofoqueira, Sr. Álvaro, mas notei alguns olhares estranhos entre a Rebeca e o Dr. Emílio. Pode não ser nada, mas me preocupo com o Santiago e com o senhor. Pareciam olhares de quem compartilha uma intimidade, sabe? Álvaro sentiu uma onda de desconfiança crescer. Ele sabia que Emílio era seu amigo de longa data, mas as circunstâncias estavam cada vez mais confusas. Obrigado, Olívia. Vou ficar de olho nisso. Olívia deu um pequeno sorriso. Estou aqui sempre que precisar. Santiago é um menino especial e merece o melhor cuidado. Enquanto a tarde se transformava em noite, Álvaro se preparava para mais uma longa vigília ao lado de Santiago. A cada dia, a pressão de descobrir a verdade aumentava, mas ele sabia que precisava ser paciente. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando lentamente, e ele não podia se dar ao luxo de errar. A presença constante da enfermeira Olívia e as visitas frequentes do Dr. Emílio adicionavam uma camada de complexidade à situação. Álvaro estava determinado a proteger seu filho e descobrir os segredos que estavam ameaçando sua família. A jornada seria difícil, mas ele estava preparado para enfrentar qualquer obstáculo em nome da verdade e do bem-estar de Santiago. Os dias passavam lentamente na casa dos Salazar, cada um marcado pela incerteza e pela esperança vacilante de que Santiago pudesse mostrar algum sinal de melhora. Rebeca estava frequentemente ausente, envolvida em reuniões e compromissos de trabalho que a mantinham longe de casa por longas horas. Numa dessas tardes, Rebeca ligou para casa. Álvaro, liguei para avisar que vou chegar mais tarde hoje. Estou presa em uma reunião interminável. Não me espere para o jantar,
disse ela, a voz cansada do outro lado da linha. Tudo bem, Rebeca. Cuide-se, respondeu Álvaro, tentando não deixar transparecer a tensão que sentia. Após desligar o telefone, Álvaro decidiu que precisava de um pouco de distração. Ligou a televisão e colocou um filme de suspense, na esperança de que a intensidade do enredo pudesse aliviar um pouco o peso em seu coração. Olivia, sempre atenta, percebeu a oportunidade de se aproximar. Ela entrou na sala trazendo um toque de preocupação em seu olhar. Senhor Álvaro, só queria avisar que está tudo bem com o Santiago. Ele está dormindo agora. Estarei no meu quarto se precisar de algo. Álvaro, desejando um pouco de companhia, olhou para ela com um sorriso amigável. Obrigado, Olivia. Por que não se junta a mim para assistir este filme? Olivia hesitou por um momento, mas depois aceitou o convite com um sorriso tímido. Bom, já que você insiste, disse em tom de brincadeira. Ela se acomodou no sofá ao lado de Álvaro, mantendo uma distância respeitosa. O filme de suspense envolvia um mistério intrincado, cheio de reviravoltas e personagens enigmáticos. À medida que a trama se desenrolava, Álvaro e Olivia começaram a comentar sobre as cenas, tentando adivinhar os próximos passos dos personagens. Acho que ele é o culpado, disse Olivia, apontando para um dos personagens na tela. Tem algo nos olhos dele que não me convence. Álvaro riu levemente. Pode ser, mas eu acho que é uma falsa pista. Aposto que a verdadeira culpada é a assistente, aquela que parece inocente demais. Olivia arqueou uma sobrancelha, intrigada. Você pode estar certo. Esses filmes adoram nos enganar. Conforme o filme avançava, a conversa entre eles fluía naturalmente. Olivia fez um comentário engraçado sobre uma cena previsível, e Álvaro não pôde deixar de rir. Foi uma risada genuína, algo que ele não experimentava há tempos. Você tem um ótimo senso de humor, Olivia, disse Álvaro, ainda sorrindo. Faz tempo que não me divertia assim. Fico feliz por isso, Sr. Álvaro, respondeu Olivia com um sorriso genuíno. Às vezes uma boa companhia e um filme interessante é tudo o que precisamos para nos sentir um pouco melhor. Olivia sempre gostava de estar próxima a Álvaro. A presença dele a fazia se sentir bem. Álvaro, por ser um homem carismático e amigável, tratava Olivia com gentileza, fazendo-a se sentir especial. Enquanto o filme chegava ao fim, Olivia levantou-se, agradecendo pela companhia. Foi um prazer assistir o filme com você, Sr. Álvaro. Se precisar de algo, estarei no quarto. Obrigado, Olivia. E por favor, não precisa me chamar de senhor. Me chame apenas de Álvaro, disse ele com carisma. Enquanto Olivia se afastava, Rebeca chegou logo em seguida, seu semblante mostrando cansaço evidente. Álvaro a observou com atenção e perguntou desconfiado. Como foi a reunião? Exaustiva, respondeu ela com um suspiro pesado. Antes mesmo que ele pudesse estender a conversa, Rebeca foi ver o filho, uma rotina diária que ela mantinha sempre que podia, mesmo que às vezes passasse apenas alguns minutos. Álvaro observava Rebeca enquanto ela se dirigia ao quarto de Santiago, tentando disfarçar suas crescentes suspeitas. Ele se perguntava se ela realmente estava voltando de uma reunião, ou se talvez estivesse com um amante. A dúvida corroía sua mente. A ideia de que Rebeca estava escondendo algo grave o atormentava dia e noite. Ele começou a suspeitar até mesmo do Dr. Emílio, recordando as palavras da enfermeira Olivia, que havia mencionado ter observado um olhar estranho entre Rebeca e o médico. Embora Emílio fosse seu amigo de longa data, Álvaro não estava disposto a colocar a mão no fogo por ele. As circunstâncias estavam confusas demais para confiar cegamente em qualquer pessoa. Mas Álvaro precisava de provas, de algo concreto que o ajudasse a entender o que estava realmente acontecendo. Uma noite depois de um longo dia de trabalho, Álvaro viu uma oportunidade. Rebeca estava no banho, e seu celular estava na mesa da sala. Álvaro hesitou por um momento, mas a necessidade de descobrir a verdade foi mais forte. Ele pegou o celular e começou a verificar as mensagens. Seu coração batia descontrolado enquanto deslizava pela tela, procurando qualquer pista. Foi então que encontrou uma mensagem suspeita, de um remetente chamado Luiz. A mensagem dizia: "Estou aqui na cafeteria aguardando você, minha linda." Álvaro sentiu uma onda de ciúme e raiva. Ele precisava saber quem era esse homem e o que ele queria com sua esposa. Nos dias seguintes,
Álvaro decidiu contratar um detetive particular. Ele sabia que precisava de ajuda para descobrir a verdade sem levantar suspeitas. O detetive começou a seguir Rebeca discretamente, documentando todos os seus passos. Enquanto isso, a situação de Santiago continuava crítica. Seus olhos, que antes mostravam um brilho de esperança, agora estavam cheios de agonia. Ele parecia preso em seu próprio corpo, incapaz de se comunicar ou mover, e isso partia o coração de Álvaro. Enquanto Álvaro estava ao lado do filho, observando e lamentando sobre sua situação, a enfermeira Olívia se aproximou por trás dele. Ela começou a fazer uma massagem em seus ombros, na tentativa de aliviar suas tensões, e disse com voz suave: Eu gosto muito de estar com você, Álvaro. Você me faz sentir tão bem. Álvaro ficou surpreso com a declaração e se afastou levemente, virando-se para encarar Olívia. Olívia, eu acho que você entendeu errado. Você sabe que eu sou casado. O que há entre nós não passa de uma amizade respeitosa e profissional. Acho que você está confundindo um pouco as coisas. Olívia ficou visivelmente envergonhada, suas bochechas corando enquanto tentava esconder sua frustração. Me desculpe, Sr. Álvaro. É que, depois daquele filme, eu pensei que talvez tivéssemos algo além da amizade. Murmurou com um toque de mágoa na voz. Álvaro balançou a cabeça, tentando ser o mais gentil possível. Não, Olívia. Você está se confundindo. Peço desculpas se transmiti essa impressão. Ele saiu do quarto, deixando Olívia sozinha com seus sentimentos confusos. A vergonha tomou conta dela, e ela correu para o banheiro, onde lágrimas de tristeza e humilhação começaram a escorrer pelo seu rosto. A rejeição de Álvaro era uma ferida profunda, e ela tinha que encontrar uma maneira de reverter aquela situação. Enquanto Olívia lutava com suas emoções, Álvaro estava envolvido em outra batalha silenciosa. Após semanas de investigação, o detetive finalmente trouxe algumas respostas. Álvaro se encontrou com ele para ouvir os detalhes. Álvaro, fizemos uma investigação completa, disse o detetive. O homem com quem Rebeca se encontrou é apenas um colega de trabalho. Ele é gay e os dois são apenas amigos. Não há nada de comprometedor no relacionamento deles. Além disso, investigamos a relação dela com o Dr. Emílio e não encontramos nada que levante suspeitas. Tudo parece normal. Álvaro sentiu uma mistura de alívio e frustração. Ele estava feliz por Rebeca não estar traindo-o, mas ainda não tinha respostas sobre o que sua esposa estava escondendo e que Santiago havia descoberto. Ele começou a se perguntar se Mercedes, a empregada, poderia ter entendido errado a conversa que ouviu. Talvez Santiago estivesse chateado por outro motivo. A confusão e a incerteza estavam enlouquecendo Álvaro, e ele sabia que estava prestes a confrontar Rebeca. No entanto, isso poderia estragar tudo. Rebeca poderia mentir ou simplesmente inventar alguma desculpa. A única esperança que restava era Santiago se recuperar e lembrar de tudo o que havia acontecido. No entanto, ele não mostrava sinais de melhora, movendo apenas os olhos que imploravam por socorro. A visão era de partir o coração, um cenário triste e desolador que deixava todos angustiados. A presença constante da enfermeira Olívia trazia uma sensação de alívio, mas também uma tensão sutil após o recente incidente com Álvaro. Uma manhã, Olívia se aproximou de Álvaro enquanto ele tomava café na cozinha. Senhor Álvaro, eu gostaria de pedir um dia de folga amanhã. Minha mãe precisa de mim para acompanhá-la em alguns exames de rotina, disse ela com um tom cuidadoso. Álvaro assentiu. Claro, Olívia. Sem problemas. Eu posso faltar ao trabalho e ficar com o Santiago amanhã. Olívia sorriu em agradecimento e se retirou para continuar seus cuidados com Santiago. No dia seguinte, Álvaro organizou suas tarefas de trabalho para poder ficar em casa. Ele passou a manhã ao lado do filho, ajustando os travesseiros e verificando os sinais vitais conforme Olívia lhe ensinara. A tarde estava tranquila, e Álvaro sentiu uma pontada de desespero ao observar Santiago. Ele segurou a mão do filho e começou a falar, contando histórias de quando Santiago era menor e das aventuras que tiveram juntos. De repente, ele percebeu um movimento sutil na mão de Santiago. O coração de Álvaro disparou. Santiago, você está me ouvindo? Perguntou, a voz trêmula de esperança. Para sua surpresa, Santiago fez um esforço visível para mover a cabeça. Seus olhos mostravam uma concentração intensa,
e ele tentou formar palavras com muita dificuldade. Rodrigo se inclinou mais perto, tentando entender, mas as palavras do filho saíam entrecortadas e quase inaudíveis. Ele conseguiu entender apenas algumas palavras soltas como pai, não, Olívia, escada. Rodrigo não conseguiu interpretar o que Santiago estava tentando dizer. Talvez ainda estivesse confuso e dizendo coisas aleatórias. Ele sentiu uma mistura de alegria e confusão. O simples fato de seu filho estar tentando se comunicar era um milagre. Com urgência, ele ligou para o Dr. Emílio. Emílio, é o Álvaro. Santiago está mostrando sinais de movimento e está tentando falar. Preciso que venha aqui o mais rápido possível. O médico chegou rapidamente e examinou Santiago minuciosamente. Álvaro, isso é um bom sinal. Ele está começando a recuperar alguns movimentos e a capacidade de falar. Ainda é um longo caminho, mas isso nos dá esperança. Álvaro não conseguia conter sua alegria. Ele abraçou Emílio, agradecendo repetidamente. Imediatamente ligou para sua esposa Rebeca para dar a boa notícia. Rebeca, você não vai acreditar. Santiago está mostrando sinais de recuperação. Ele conseguiu se mover e tentou falar. Do outro lado da linha, Rebeca ficou em silêncio por um momento, talvez tentando processar a novidade antes de responder. Isso é incrível. Estou indo para casa agora mesmo. Disse ela, a voz misturando felicidade e uma preocupação subjacente. Quando Rebeca chegou, correu para o quarto de Santiago. Ela sorriu ao ver o filho, mas havia uma sombra de ansiedade em seus olhos. Sabia que se Santiago recuperasse totalmente a consciência, seu segredo poderia ser revelado. Meu querido, estou tão feliz por ver você melhorar. Disse ela, esboçando um sorriso, enquanto segurava a mão de Santiago. Após a avaliação do Dr. Emílio, ele partiu deixando esperanças renovadas. Finalmente, Santiago havia apresentado melhoras. Álvaro e Rebeca passaram o resto do dia ao lado do filho, celebrando cada pequeno progresso. Álvaro sentiu uma nova onda de determinação. Ele sabia que havia um longo caminho pela frente, mas estava mais motivado do que nunca para garantir a recuperação completa de Santiago. Por um momento, se deixou levar pela alegria do momento e até esqueceu que Rebeca guardava segredos. Olívia retornou ao trabalho no dia seguinte, ansiosa para saber como Santiago estava. Assim que entrou na casa, encontrou Álvaro na sala de estar. Com um sorriso de felicidade, ele começou a contar sobre a melhora repentina de Santiago. Olívia, você não vai acreditar, disse ele, os olhos brilhando de alegria. Santiago está conseguindo mover algumas partes do corpo e até tentou falar algumas palavras ontem. Olívia ficou visivelmente surpresa e emocionada. Sério? Isso é incrível! O que ele disse? Ele conseguiu dizer algumas palavras soltas, meio confusas. Não consegui entender muito bem, mas já é uma recuperação significativa. Olívia sorriu. Isso é realmente um grande progresso, Álvaro. Estou muito feliz por ele. Entretanto, a alegria foi de curta duração. Naquele mesmo dia, Santiago parou de se mover novamente. Ele estava tão imóvel quanto antes, apenas mexendo os olhos de forma agoniada. Álvaro e Rebeca ficaram perplexos e extremamente preocupados. O Dr. Emílio foi chamado de volta para reavaliar o estado de Santiago. É como se ele tivesse retrocedido, disse Álvaro desesperado, enquanto o Dr. Emílio examinava Santiago. Isso é muito estranho, admitiu o médico. Vamos precisar refazer os exames neurológicos. É um caso bem peculiar. A enfermeira Olívia, preocupada, comentou enquanto o Dr. Emílio preparava os pedidos de exame. Eu já vi pacientes que melhoraram espontaneamente, apenas para depois piorarem. E infelizmente não sobreviveram. Espero que esse não seja o caso do Santiago. Rebeca virou os olhos, indignada com as palavras de Olívia. Ai, Olívia, pelo amor de Deus. Guarde esses pensamentos arrepiantes para você. As coisas já não estão boas e você não está ajudando com esses seus comentários mórbidos. Álvaro interveio, tentando acalmar a situação. Rebeca, por favor, fique calma. Tenho certeza de que Olívia não teve a intenção de ser insensível. Rebeca, ainda irritada, lançou um olhar afiado para os dois. Ai, Álvaro, me poupe. Desde que essa mulher chegou, eu sinto uma energia ruim na casa. Ela fica o tempo todo tentando chamar a sua atenção com coisas inúteis. Então, se não pode ajudar,
Pelo menos não atrapalhe com essas profecias de desgraça. Olivia, visivelmente abalada pelas palavras de Rebeca, começou a chorar e saiu rapidamente do quarto, magoada com a situação. Álvaro se virou para Rebeca, frustrado. Você também não está ajudando em nada criando esses conflitos. Não precisamos de mais brigas. Sem esperar uma resposta, ele saiu da sala para confortar Olivia e pedir desculpas a ela. No dia seguinte, Santiago foi submetido a uma série de exames neurológicos e de sangue. Os resultados, entretanto, não mostraram nada anormal. Até mesmo a microlesão que havia sido identificada em exames anteriores não estava mais presente, indicando que provavelmente havia sido resolvida. Aparentemente, ele estava completamente saudável, o que aumentava ainda mais a confusão e frustração de todos. Os exames não apresentaram nenhum problema, disse o Dr. Emílio a Álvaro e Rebeca. De acordo com os resultados, Santiago está saudável. Álvaro franziu a testa. Então por que ele não está se movendo? O que está acontecendo com meu filho? O Dr. Emílio hesitou antes de responder. Estou começando a desconfiar que Santiago pode estar assim decorrente de um transtorno de estresse pós-traumático. Pode ser a maneira dele de reagir a algum estresse sofrido. Álvaro ficou visivelmente irritado. Você está dizendo que meu filho não tem nada físico e que está assim porque quer? Isso é ridículo. O médico tentou acalmar Álvaro. Fique calmo, Álvaro. Não estou dizendo que ele está assim porque quer. O que estou sugerindo é que, às vezes, a mente reage ao trauma de maneiras que não entendemos completamente. Isso não significa que ele está fingindo ou que está fazendo isso conscientemente. Álvaro balançou a cabeça, tentando processar as palavras do médico. A ideia de que o problema de Santiago poderia ser psicológico era difícil de aceitar, mas ele sabia que precisava considerar todas as possibilidades. Então, o que devemos fazer? Perguntou ele preocupado. Podemos tentar sessões com um psicólogo especializado em traumas infantis, sugeriu o Dr. Emílio. Isso pode nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo na mente do Santiago e encontrar uma maneira de ajudá-lo a se recuperar. Álvaro e Rebeca trocaram olhares preocupados, mas concordaram em tentar qualquer coisa que pudesse ajudar seu filho. No entanto, as coisas passaram de mal a pior, e um simples e-mail foi o suficiente para abalar toda a estrutura do casamento da família Salazar. Uma tarde, enquanto estava em casa, Álvaro recebeu um e-mail anônimo. O título era simples, mas o conteúdo o deixou no chão. Álvaro abriu o e-mail e começou a ler, seus olhos correndo pelas palavras que revelavam segredos há muito enterrados. À medida que lia, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ele ficou paralisado, olhando para o computador, tentando entender se era realmente aquilo que havia visto. Não demorou para que uma discussão intensa começasse entre ele e Rebeca. Toda a casa podia ouvir a briga. Olivia, que estava no quarto ao lado, ouvia discretamente, temendo o que poderia acontecer, mas sem se intrometer. Como você pôde fazer isso comigo? Gritou Álvaro, a voz embargada de dor. Por tantos anos você me fez acreditar em uma mentira? Era isso que o Santiago queria me contar antes do acidente, não era? Rebeca estava visivelmente abalada, mas tentava se explicar. Álvaro, por favor, me escute. Eu estava com medo. Eu não sabia como te contar. Medo de quê? De me contar que tudo que vivemos era uma farsa? Álvaro estava furioso, sua voz ecoando pela casa. Você é imunda! Uma mentirosa! Como teve coragem? Rebeca começou a chorar, tentando se defender. Entre soluços e lágrimas, ela disse que reconhecia que havia errado em não ter revelado a verdade antes, mas que amava ele e o Santiago. Ela implorou para que ele a escutasse, enfatizando que havia sido vítima naquela situação. Cada palavra carregava um peso de arrependimento e angústia, enquanto buscava uma maneira de fazer Álvaro perdoá-la. Vítima? Vítima de quê? Vai dizer agora que a carne é fraca? Que foi vítima porque não aguentou a tentação? Álvaro gritava, suas palavras cortantes como lâminas. Você destruiu a nossa família. Álvaro, por favor, você não entende. É que eu fui... Rebeca tentava explicar, mas as palavras se perdiam em meio ao choro. Não entendo? É claro que eu não entendo. Eu te dei tudo. Fui fiel e leal a você todos esses anos de nosso casamento. E é isso que ganho em troca. Você é uma vagabunda mesmo. Álvaro continuava a atacar, sua raiva incontrolável. Eu não quero mais te ver aqui. Suma da minha vida.
Eu vou solicitar o divórcio e fazer de tudo para ter a guarda do Santiago. Você vai se arrepender amargamente por isso. Rebeca, sem mais palavras, pegou suas coisas e saiu de casa. Decidiu que ficaria na casa de sua mãe até que as coisas se resolvessem. Enquanto ela saía, Olivia observava silenciosamente, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. A casa agora estava mergulhada em um silêncio tenso. Mais tarde, naquela mesma noite, Olivia tentou conversar com Álvaro para acalmá-lo e tentar entender o que havia acontecido. Ela o encontrou no escritório, seus olhos fixos na tela do computador. Quando ele percebeu sua presença, rapidamente fechou o e-mail, mas não antes de Olivia notar a expressão de dor em seu rosto. Álvaro, eu sinto muito pelo que aconteceu. Disse Olivia, tentando oferecer algum conforto. Se precisar conversar, estou aqui. Álvaro balançou a cabeça, a voz fraca. Não posso falar sobre isso, Olivia. É demais para mim. Apenas preciso de um tempo para processar tudo isso. Olivia assentiu, respeitando a decisão de Álvaro. Ela sabia que ele precisava de espaço, mas a preocupação em seus olhos mostrava o quanto ela queria ajudar. Tudo bem, Álvaro. Eu estarei por perto se mudar de ideia. Álvaro passou a noite em claro, relembrando cada momento com Rebeca e tentando entender como tudo desmoronou tão rapidamente. Ele sabia que precisava ser forte para Santiago, mas a dor que estava sentindo era insuportável. A verdade finalmente havia emergido, e a vida que ele conhecia nunca mais seria a mesma. Os dias que se seguiram foram uma tempestade de emoções e decisões difíceis para Álvaro. O e-mail anônimo havia desencadeado uma série de eventos que levou ao desmoronamento de sua família. Álvaro prosseguiu com o divórcio e solicitou a guarda total do filho, alegando que Rebeca era culpada pelo estado em que Santiago se encontrava. Os procedimentos legais começaram, e Rebeca se viu no centro de uma investigação rigorosa. Ela teve que responder na justiça para determinar se a queda de Santiago havia sido um incidente ou se fora intencional. Cada detalhe da vida de Rebeca foi examinado, e a tensão era palpável durante as audiências. Álvaro estava determinado a provar que Rebeca tinha sua parcela de culpa no acidente. Ele trouxe testemunhas, incluindo Mercedes, a empregada, para depor sobre os acontecimentos daquele dia fatídico. A batalha legal foi exaustiva e emocionalmente desgastante para ambos. Após semanas de depoimentos e análises, o juiz finalmente tomou uma decisão. Embora não haja provas suficientes para determinar que Rebeca causou o acidente de forma intencional, é evidente que houve negligência, declarou o juiz. Portanto, a guarda de Santiago Salazar será concedida a Álvaro, com Rebeca tendo o direito de visitá-lo sempre que desejar. Álvaro sentiu um misto de triunfo e satisfação. Ele estava sentindo-se vitorioso por causar a Rebeca a dor que ela havia causado nele, fazendo-o viver por tantos anos uma mentira. Rebeca, por sua vez, estava devastada. Perder a guarda do filho era um golpe cruel, e o ressentimento em relação a Álvaro crescia a cada dia. Com sede de vingança, ela planejava do fundo de sua alma se vingar de Álvaro. A relação entre os dois permaneceu tensa e cheia de mágoas. Álvaro carregava uma severa mágoa por Rebeca ter mentido para ele por tantos anos, e Rebeca guardava rancor por Álvaro ter tirado a guarda de seu filho. As visitas de Rebeca a Santiago eram frias e formais, com ambos os pais evitando ao máximo qualquer interação direta. Os empregados da casa estavam curiosos, tentando entender o que havia acontecido de tão grave entre o casal para se divorciarem. Fofocas rolavam na casa, com burburinhos e palpites sobre o que poderia ser. Álvaro mantinha o assunto em 7 chaves, fazendo de tudo para que ninguém mais descobrisse. Enquanto isso, a enfermeira Olivia continuava cuidando de Santiago com dedicação. Agora, com Álvaro solteiro, Olivia sentia uma renovada esperança de conquistá-lo. No entanto, ela respeitava o tempo dele e a complexidade da situação, mantendo sua presença de forma profissional e cuidadosa. Álvaro começou a apreciar a presença constante de Olivia. Ela era uma fonte de estabilidade em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Com o passar do tempo, Álvaro começou a confiar mais em Olivia, compartilhando suas preocupações e angústias. Olivia, por sua vez, ouvia pacientemente, oferecendo apoio e compreensão. Uma tarde, enquanto Olivia monitorava Santiago,
Álvaro entrou no quarto, parecendo exausto. Como ele está hoje? Perguntou, observando o filho com um olhar preocupado. Ele teve um dia tranquilo. Respondeu Olívia, ajustando o cobertor de Santiago. Estamos esperando mais sinais de recuperação, mas estou otimista. Álvaro suspirou, sentando-se ao lado de Santiago. Obrigado, Olívia. Não sei o que faria sem você aqui. Olívia sorriu gentilmente. Estou aqui para ajudar, Álvaro. Santiago é um menino forte. Vamos continuar lutando por ele. Olívia estava determinada a apoiar Álvaro e Santiago em cada passo do caminho. E Álvaro, apesar de tudo, estava começando a ver uma luz no fim do túnel. No entanto, nem tudo é o que parece. Descobertas chocantes estavam prestes a serem reveladas, e em breve, a casa estaria cercada por policiais. Após o divórcio, Rebeca continuava visitando Santiago todos os dias. Gostava de ficar a sós com o filho, mesmo que as visitas fossem curtas e silenciosas. A relação entre Rebeca e Olívia era tensa. Rebeca sabia que Olívia estava dando em cima de seu ex-marido, o que só aumentava o ressentimento entre as duas mulheres. As coisas começaram a mudar drasticamente quando a psicóloga doutora Elisa Mendonça foi contratada para avaliar Santiago. Determinada a descobrir se sua falta de mobilidade era um fator psicológico, decorrente de uma situação de estresse sofrido, ela iniciou as sessões. Elisa era conhecida por sua abordagem empática e eficaz com crianças em situações de trauma, e tinha uma reputação impecável. Suas visitas a Santiago eram semanais e duravam em torno de 1 hora, realizando testes e sessões terapêuticas. Será possível comunicar-se com ele mesmo sem mobilidade? Explicou ela a Álvaro e Rebeca. Vamos aproveitar que ele consegue movimentar os olhos e utilizar respostas com piscadas. Uma piscada significará sim, e 2 piscadas significará não. Os batimentos cardíacos, as reações emocionais e outras respostas biológicas também nos darão pistas sobre o estado mental e emocional do Santiago. Álvaro e Rebeca concordaram com o plano, embora Rebeca mostrasse uma relutância sutil. Ela sentia que algo estava fora do seu controle, e isso a deixava inquieta. Nas sessões, Elisa pedia privacidade completa. É essencial que o Santiago sinta-se seguro e não julgado. Ninguém deve permanecer no quarto durante nossas sessões. Insistiu ela. Elisa utilizava uma abordagem suave, começando com perguntas simples para avaliar a resposta emocional de Santiago. Santiago, pode ouvir minha voz? Ela perguntava, observando atentamente os olhos do menino. Santiago piscou uma vez, indicando que sim. Você se sente seguro aqui? Santiago hesitou, mas finalmente piscou 2 vezes, indicando que não. Elisa fez anotações detalhadas, tentando compreender os gatilhos emocionais de Santiago. Ela prosseguiu com perguntas mais específicas para tentar identificar o que estava acontecendo. Santiago, você gosta do seu pai? Perguntou ela, observando cuidadosamente. Santiago hesitou novamente, mas seus olhos se encheram de lágrimas antes de fechar lentamente, sem dar uma resposta clara. E da sua mãe? A reação foi semelhante. Santiago parecia ficar ainda mais nervoso e angustiado, novamente sem uma piscada clara. Você gosta da enfermeira Olívia? Os olhos de Santiago mostraram um misto de medo e tristeza, mas ele não piscou. E do Dr. Emílio? Santiago continuou sem piscar, parecendo estar em estado de choque pelo medo. Elisa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava terrivelmente errado. Além das perguntas, Elisa também utilizava outras abordagens psicológicas para tentar ajudar Santiago a se abrir. Ela usava técnicas de visualização, pedindo a Santiago que imaginasse lugares e situações seguras e reconfortantes. Tocava músicas suaves e lia histórias de superação, tentando criar um ambiente relaxante e seguro. Apesar dos esforços, Santiago muitas vezes ficava incapaz de dar respostas claras. Elisa preenchia anotações detalhadas e formulários em cada sessão, registrando não apenas as respostas de Santiago, mas também suas reações físicas e emocionais. Elisa, no entanto, começou a notar que havia algo estranho. As reações de Santiago às perguntas eram intensas demais para serem coincidências. Foi então que ela começou a suspeitar que alguém poderia estar causando algum mal a ele. Ela fingiu que estava tudo bem e encerrou a sessão com um tom encorajador.
Muito bem, Santiago. Estamos fazendo progressos. Pode confiar em mim que eu vou te ajudar a melhorar. Conversaremos mais na próxima sessão. Disse ela, tentando esconder sua crescente preocupação. Depois de cada sessão, Elisa conversava brevemente com Álvaro e Rebeca, mantendo um tom profissional. Estamos evoluindo nos testes, dizia ela, oferecendo um sorriso tranquilizador. Santiago está respondendo bem e mostrando sinais de recuperação. No fundo, porém, Elisa sabia que precisava descobrir o que realmente estava acontecendo com o garoto. Havia algo que não se encaixava, e as respostas emocionais de Santiago indicavam um trauma profundo e complexo. Olivia observava de longe a doutora Elisa, tentando desvendar a conversa particular que ela tinha com Álvaro e Rebeca, enquanto estavam trancados no escritório. Sua curiosidade aumentava a cada dia, e um dia, após uma das sessões, Olivia não conseguiu se conter e abordou a psicóloga. Doutora Elisa, posso falar com a senhora por um momento? Perguntou Olivia, tentando esconder sua ansiedade. Elisa olhou para a enfermeira Olivia com uma expressão de surpresa, mas concordou. Claro, Olivia. O que houve? Olivia hesitou por um instante, mas finalmente decidiu falar. Eu percebo que você está fazendo um ótimo trabalho com o Santiago, doutora. Mas não posso deixar de notar que algo está preocupando muito você. Poderia me dizer o que está acontecendo? Eu também me preocupo muito com ele. Santiago é muito especial para mim. A doutora Elisa, mantendo seu tom profissional, respondeu com um leve toque de arrogância. Desculpe, Olivia, mas as sessões são particulares. Não posso compartilhar esses detalhes com você. Se quiser saber mais, sugiro que converse com os pais dele. Olivia, embora frustrada com a resposta, sabia que não poderia pressionar mais. Ela se afastou, mas sua determinação de descobrir o que estava acontecendo com Santiago só aumentou. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão crescente na casa dos Salazar. A situação finalmente atingiu um ponto crítico em uma tarde de sexta-feira, quando uma discussão acalorada eclodiu entre a enfermeira Olivia e Rebeca. Álvaro estava na sala com Olivia conversando sobre os últimos acontecimentos. Ele estava visivelmente abatido, e Olivia, sempre pronta a oferecer apoio, estava ao seu lado, tentando acalmá-lo. Eu ainda não consigo acreditar no que descobri. Com certeza era isso que o Santiago queria me contar antes do acidente, disse Álvaro, com a voz pesada de mágoa. Eu estou sentindo um asco enorme dela, Olivia. Você nem imagina. Olivia colocou uma mão gentil no ombro de Álvaro. Eu entendo, Álvaro. Deve ser muito difícil para você. Se quiser conversar sobre isso, estou aqui para ouvir. Álvaro suspirou, olhando para Olivia. Obrigado. É bom ter alguém com quem eu possa contar. Você tem sido uma verdadeira amiga. Olivia sorriu suavemente. Eu só quero que você se sinta melhor, Álvaro. Você merece ser feliz. Álvaro estava prestes a continuar falando quando a porta da frente se abriu abruptamente, e Rebeca entrou. Ela ouviu as últimas palavras de Álvaro e Olivia, e seu rosto se tornou uma máscara de raiva controlada. Wall, atrapalhei o casal de pombinhos? Desculpe interromper. Disse Rebeca com um tom irônico. Só vim ver meu filho. Álvaro e Olivia se afastaram rapidamente, ambos visivelmente desconfortáveis. Olivia tentou sair disfarçadamente, mas Rebeca não deixou passar a oportunidade de provocar. Podem continuar com as fofocas? Disse Rebeca, olhando diretamente para Olivia. Como eu disse, eu só vim ver meu filho. Não precisam parar por minha causa. Álvaro, irritado, rebateu. Rebeca, você não mora mais aqui. Vou mudar as fechaduras para que você não entre quando bem entender. Rebeca lançou um olhar sério para os dois, antes de se dirigir ao quarto de Santiago. A tensão no ar era palpável, e Olivia ficou visivelmente abalada com a provocação. Depois que Rebeca terminou sua visita e estava saindo do quarto, a enfermeira Olivia, tentando manter a paz, se aproximou dela. Rebeca, eu sinto muito se pareceu que estávamos falando de você. Não era nada demais, só estávamos conversando. Rebeca virou-se bruscamente, a raiva evidente em seus olhos. Não precisa fingir ser santa para mim, Olivia. Eu sei muito bem quem você é. Eu percebi como você fica babando pelo Álvaro, só não te demito por causa do Santiago. Olivia ficou vermelha, tentando manter a compostura. Não é verdade, Rebeca. Eu sempre respeitei seu relacionamento com o Álvaro. Rebeca riu, mas era um riso amargo. Querida,
Você pode enganar todos os outros com essa fachada de boa moça, mas a mim você não engana. Você é uma víbora, Olivia. E se o Álvaro não tomar cuidado, ele vai acabar provando do seu veneno. E eu vou amar ver isso. Depois do que ele fez comigo, ele merece sofrer. Olivia engoliu em seco, sentindo a intensidade das palavras de Rebeca. Eu só quero ajudar o Álvaro e o Santiago. Não tenho nenhuma intenção além disso. Rebeca deu um passo à frente, suas palavras cortantes. Você pode repetir isso quantas vezes quiser, mas a mim você não engana. Álvaro se aproximou e ouviu parte da conversa. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando de Olivia para Rebeca com uma expressão de preocupação. Não está acontecendo nada. Eu estava apenas esclarecendo algumas coisas com a Olivia, mas já estou de saída, não se preocupe. Rebeca lançou um último olhar furioso para Olivia antes de sair da casa, murmurando algo inaudível. Álvaro a observou sair, depois voltou-se para Olivia. Desculpe por isso, Olivia. Está sendo difícil para todos nós. Olivia assentiu, embora a raiva e a frustração ainda queimassem dentro dela. Tudo bem, Álvaro. Não houve nada demais. Enquanto Rebeca saía da casa, a tensão que ela deixava para trás era quase tangível. As palavras duras trocadas entre ela e Olivia continuavam a ecoar, deixando uma marca profunda na atmosfera da casa. Com Rebeca fora da casa, Olivia encontrou-se mais próxima de Álvaro do que nunca. Ela sabia que sentia algo por ele além da amizade, e estava disposta a conquistá-lo, custasse o que custasse. O relacionamento entre eles havia se tornado mais íntimo, e Olivia percebeu que Álvaro estava carente e vulnerável. Naquela noite, ela decidiu ousar um pouco mais. Esperando que Álvaro estivesse tenso após um longo dia, Olivia foi até a adega da casa e selecionou cuidadosamente uma garrafa de Vega Sicília Único, um dos vinhos mais caros e prestigiados da Espanha, sabendo que era o preferido de Álvaro. Com o coração acelerado e uma sensação de antecipação, ela se dirigiu ao quarto dele. Quando bateu na porta, não esperava a visão que estava prestes a encontrar. Álvaro abriu a porta, vestindo apenas uma toalha enrolada na cintura. Olivia ficou paralisada, incapaz de desviar os olhos do corpo másculo dele. Ela ficou sem palavras, o rosto corando de embaraço. Minha nossa, desculpe, Olivia. Não sabia que era você. Disse Álvaro, notando o olhar dela. Havia pedido para Mercedes repor o shampoo na minha suíte. Pensei que fosse ela. Olivia, tentando recuperar a compostura, desviou o olhar e respondeu com um sorriso tímido. Eu separei um vinho para nós e ia te chamar para tomarmos juntos na sala. Pensei que poderíamos relaxar um pouco após um dia tão tenso. Mas não se preocupe, pode terminar de se trocar. Quando Olivia estava se virando para sair, Álvaro a pegou pelos braços e a puxou para dentro do quarto com um movimento decidido. Sem dizer uma palavra, ele a beijou intensamente, surpreendendo Olivia com a paixão do momento. O beijo foi profundo e cheio de desejo, e Olivia se entregou completamente. Álvaro a levou para a cama, sem interromper o beijo, e Olivia sentiu uma onda de excitação percorrer seu corpo. O ambiente estava carregado de uma tensão elétrica, e tudo ao redor parecia desaparecer enquanto eles se entregavam ao desejo. A noite foi intensa, marcada por um turbilhão de emoções e desejos reprimidos. Os dois se entregaram a um romance ardente, esquecendo temporariamente todas as preocupações e tensões que pairavam sobre suas vidas. Na manhã seguinte, Olivia acordou ao lado de Álvaro, sentindo-se envolta em uma sensação de felicidade e realização. Álvaro ainda dormia, e ela ficou observando-o por um momento, sentindo uma onda de carinho e desejo de proteger esse homem que havia se tornado tão importante para ela. Entretanto, a paz daquela manhã foi bruscamente interrompida por um som inesperado e perturbador. O som de sirenes da polícia encheu o ar, e vários carros pararam em frente à casa da família Salazar. O coração de Álvaro disparou, e uma sensação de pânico tomou conta dele. Álvaro levantou-se rapidamente, vestindo-se às pressas, enquanto seus pensamentos corriam desenfreados. O que está acontecendo? Por que a polícia está aqui? Olivia, igualmente alarmada, seguiu-o até a porta, seu rosto pálido e as mãos tremendo. Quando abriram a porta, foram confrontados por um grupo de policiais que rapidamente entraram na casa. Álvaro sentiu um nó se formar em seu estômago,
e Olivia olhou para ele com olhos arregalados de medo. Todos precisam nos acompanhar à delegacia para prestar depoimentos, disse um dos oficiais com firmeza, sua voz cortando o ar pesado de tensão. Álvaro tentou manter a calma, mas a ansiedade era visível em seu rosto. O que aconteceu? Perguntou ele, a voz tremendo levemente. Recebemos uma denúncia grave, respondeu o oficial, sem fornecer mais detalhes. Olivia e Álvaro se entreolharam, sentindo um frio na espinha. Mercedes, a empregada, também foi chamada pelos policiais. Ela estava atônita, tentando entender o que poderia ter desencadeado tudo aquilo. Ao mesmo tempo, Rebeca e o Dr. Emílio também foram abordados em suas casas e levados para a delegacia. Todos ficaram abalados, sem entender o que estava acontecendo. Na delegacia, o ambiente estava tenso. Eles esperavam ansiosamente por explicações. As horas pareciam se arrastar, cada minuto carregado de incerteza e medo. Finalmente, o investigador entrou na sala e começou a falar. Sei que todos estão se perguntando o motivo dessa investigação. A psicóloga de Santiago, doutora Elisa, desconfiada de alguns comportamentos observados, coletou uma amostra de sangue durante uma de suas sessões. Ela contatou a polícia, falando sobre suas suspeitas. Realizamos um exame específico chamado HPLC, que é utilizado para detectar bloqueadores neuromusculares. Para o espanto de todos, identificamos a presença desse medicamento no sangue de Santiago. Álvaro sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação nos rostos dos outros. Rebeca estava pálida, seus olhos arregalados de choque. O Dr. Emílio balançava a cabeça, incrédulo. Olivia parecia estar em estado de choque, suas mãos tremendo visivelmente. Mercedes, a empregada, também estava visivelmente abalada, sem entender como tudo aquilo havia acontecido. O investigador continuou, sua voz firme e sem emoção. Isso significa que alguém está administrando este medicamento nele em doses baixas, mantendo-o consciente, mas imóvel. Vamos descobrir quem é o responsável por tamanha crueldade e fazê-lo pagar por este crime. O silêncio na sala era palpável. Cada um dos presentes imerso em seus próprios pensamentos e suspeitas. A tensão aumentava à medida que as perguntas pairavam no ar, sem respostas imediatas. Meu Deus, quem faria uma coisa dessas com o Santiago? Perguntou Álvaro, a voz cheia de dor e indignação. Rebeca estava visivelmente abalada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei. Sussurrou ela, olhando desesperadamente ao redor. Olivia, tentando processar a informação, sentiu um frio na espinha. Que coisa terrível. Por que fariam isso com ele? Disse ela com a voz trêmula. O investigador continuou. Vamos interrogar cada um de vocês separadamente. Precisamos de todas as informações possíveis para encontrar o responsável. As entrevistas começaram, cada pessoa sendo levada para uma sala separada. A tensão era palpável, cada um deles se perguntando quem poderia estar por trás dessa atrocidade. O investigador, um homem de olhos aguçados e mente afiada, entrou primeiro na sala onde o Dr. Emílio aguardava, visivelmente exausto. O médico, com olheiras profundas e postura tensa, segurava uma pilha de relatórios médicos e prescrições levadas por seu advogado. Dr. Emílio, começou o investigador sem rodeios. Quero que nos conte sobre sua relação com a família Salazar e os cuidados que tem proporcionado ao jovem Santiago desde o acidente. O Dr. Emílio respirou fundo, ajustando os óculos. Bom, o Álvaro é um amigo antigo. Ele me chamou para cuidar do filho após o acidente. Tenho sido o médico responsável pelo Santiago desde então. Certo. Quero que me conte com mais detalhes o que fazia exatamente. Eu visitava o Santiago uma vez por semana para ver seu progresso. Ajustava medicamentos quando necessário e dava todo o suporte médico que ele necessitava, realizando diversos exames neurológicos e de sangue. O investigador inclinou-se para a frente, os olhos fixos no médico. E esses exames de sangue nunca detectaram nada fora do comum, doutor? Emílio hesitou, passando a mão pelo rosto. Exames comuns de sangue não detectam bloqueadores neuromusculares. O investigador bateu com a caneta na mesa. E por que você nunca solicitou um exame específico? Parece negligência para um médico experiente como você, não acha? Emílio balançou a cabeça visivelmente desconfortável. Jamais imaginei que alguém estaria administrando bloqueadores a ele.
A paralisia de Santiago parecia ser decorrente do acidente. Nunca suspeitei que houvesse outra causa. Interessante. A psicóloga suspeitou. E você, como médico especialista, não suspeitou? Um pouco estranho isso, não acha, doutor? O investigador falou em tom irônico e continuou. Quem mais poderia ter acesso a um medicamento desses? Emílio ponderou. Olha, esse tipo de medicamento é muito específico, usado principalmente em procedimentos cirúrgicos. Qualquer pessoa com acesso ao hospital poderia conseguir. Mas também há meios ilegais de obter esse tipo de substância. O investigador cruzou os braços, observando cada movimento do médico. Como você sabe disso, doutor? Já conseguiu esses medicamentos de forma ilegal? Emílio ficou visivelmente pálido. Não, eu nunca fiz isso. Mas é um fato conhecido na profissão médica que certos medicamentos podem ser obtidos ilegalmente. O investigador manteve o olhar fixo. E a enfermeira Olivia? Ela também trabalha diretamente com o Santiago e teria acesso a hospitais, não teria? Você apontaria ela como uma possível culpada? Emílio sacudiu a cabeça nervoso. Não conheço profundamente a vida pessoal de Olivia, mas ela sempre se mostrou uma enfermeira dedicada e preocupada com o bem-estar do Santiago. Não vejo nenhuma motivação para que ela cometesse uma atrocidade dessas. Vamos falar sobre a Rebeca, mãe do Santiago. O investigador continuou. Qual sua relação com ela? Emílio engoliu em seco. Minha relação com a Rebeca sempre foi profissional. Você tem certeza que nunca teve nenhuma relação secreta com ela? Mesmo algo passageiro? Pressionou o investigador. Não, nunca. Respondeu Emílio rapidamente. E com a enfermeira Olivia? Alguma vez teve algo além do profissional com ela? O investigador continuou incisivo. Não, absolutamente não. Emílio insistiu. Minha relação com todos da casa do Salazar sempre foi profissional. Exceto com o Álvaro, que, conforme já havia dito, temos uma amizade de longa data. Vamos fazer uma suposição. O investigador sorriu de forma predatória. Se tivesse que escolher alguém, quem você apontaria como suspeito? Emílio balançou a cabeça com tristeza. Não tenho ideia. O investigador insistiu, pressionando-o. Se você não escolher ninguém, vou assumir que você está apontando a si próprio como culpado. Emílio hesitou, mas após uma breve reflexão respondeu. Notei que, entre nós, a Rebeca era a que parecia mais nervosa quando chegamos à delegacia. O investigador manteve-se em silêncio por um momento, antes de continuar. Interessante. Então você acha que a Rebeca poderia estar envolvida? Eu não sei. Só sei que a Rebeca estava nervosa, mas isso é esperado de uma mãe. Não quero fazer acusações infundadas. Disse Emílio rapidamente. O investigador se levantou, encerrando a sessão. Obrigado, Dr. Emílio. Pode aguardar lá fora, por favor. Enquanto o médico se retirava da sala, o investigador ponderava sobre suas palavras. Ele sabia que, por trás da fachada exausta, havia mais do que Emílio deixava transparecer. A investigação estava apenas começando, e a verdade logo seria revelada. A segunda a ser investigada foi a enfermeira Olivia. Ela entrou na sala com uma expressão de impacto e preocupação, seu rosto pálido revelando o estresse pelo qual passava. Enfermeira Olivia. Começou o investigador, seus olhos fixos nela. Me conte sobre suas responsabilidades com o Santiago e qualquer coisa suspeita que tenha notado. Olivia respirou fundo, tentando controlar a voz trêmula. Bom, eu só administrava os medicamentos prescritos pelo Dr. Emílio e realizava todos os cuidados de enfermagem que o Santiago necessitava. Estou extremamente impactada com tudo isso. Nunca imaginei que algo assim pudesse estar acontecendo. O investigador inclinou-se para a frente, observando cada movimento dela. Você nunca notou nada estranho na casa? Olivia hesitou, seus olhos desviando por um momento. Bom, houve uma vez em que a Rebeca, mãe dele, se trancou no quarto com o Santiago. Quando ela saiu, entrei para verificar o menino. Seus batimentos cardíacos estavam acelerados e ele estava chorando, visivelmente nervoso. Não entendi a necessidade de se trancar no quarto, mas fiquei um tempo com Santiago tentando acalmá-lo. O investigador estreitou os olhos. Então você desconfiou que a Rebeca estava fazendo algo com Santiago? Por que não reportou isso imediatamente? Eu não sabia o que pensar na hora. Parecia estranho, mas não tinha provas de que algo estava realmente errado. Respondeu Olivia, sua voz transbordando nervosismo.
O investigador bateu levemente os dedos na mesa. Certo. E você com o Álvaro? Qual a relação entre os dois? Já se envolveu com ele além do profissional? Olivia engoliu em seco, visivelmente desconfortável. Sim, acabei me envolvendo com ele. Álvaro é um homem gentil, e a proximidade diária entre nós acabou levando a isso. O investigador cruzou os braços, observando-a atentamente. Como era a sua rotina na casa? Você saía com frequência? Trabalhava em outros lugares também? Minha rotina era integralmente dedicada a Santiago. Eu não saía com frequência, e não trabalhava em outros lugares. Minha prioridade era cuidar dele. O investigador inclinou-se mais para frente, sua voz fria. Ao meu ver, enfermeira, você seria uma ótima culpada, pois é quem mais tem contato com o Santiago e tem conhecimento sobre medicamentos. Me dê um bom motivo para acreditar que não é você. Olivia levantou a cabeça, chocada. Por que eu faria isso? Não tenho motivo nenhum para querer mal ao Santiago. Como você foi contratada? O investigador continuou. Conheci o Santiago no dia em que ele deu entrada no hospital onde eu trabalhava. Fui a enfermeira responsável por ele. Vendo que ele iria precisar de cuidados em casa, me ofereci para cuidar dele, já que estava precisando de dinheiro. Sabia que a família Salazar era rica e que pagariam bem. O investigador estreitou os olhos. Então você já conhecia eles antes? Senão, como saberia que eles eram ricos? Olivia engasgou em suas palavras. É que uma colega de trabalho conhecia a família e comentou que eram bem afortunados. Mas qualquer pessoa que pare para reparar verá que são de classe alta. Como era sua relação com a Rebeca? Questionou o investigador. Olivia respondeu rapidamente. Era profissional. Não tinha muito contato com ela. E sua relação com o Dr. Emílio? Bom, minha relação com ele era totalmente profissional. Quem eu desconfio que tinha algo com ele era a Rebeca. Por que você desconfia? Pode ser mais objetiva. Olivia hesitou antes de responder. É que em determinado dia, observei uma troca de olhar estranha entre eles. O investigador bateu levemente os dedos na mesa. Interessante. Ele se recostou, observando Olivia atentamente. Vamos fazer uma suposição final, Olivia. Se tivesse que apontar alguém, quem você acha que tem mais chances de ser o culpado? Olivia hesitou novamente antes de responder, seu olhar fixo no chão. Eu acho que pode ser a Rebeca. Ela é a única com motivos suficientes para querer que Santiago continuasse acamado. Motivos suficientes? O investigador levantou uma sobrancelha. O que você quer dizer com isso? Olivia escolheu suas palavras com cuidado. Eu ouvi a empregada Mercedes contar ao Álvaro que viu a Rebeca puxar o braço do Santiago. Sei que antes do acidente, Santiago queria contar algo muito grave para o pai. Foi então que, enquanto ele estava subindo as escadas para ligar para o Álvaro, que a Rebeca puxou ele provocando o acidente. O investigador estreitou os olhos. Você está dizendo que Rebeca intencionalmente causou o acidente de Santiago? Não sei. Não posso afirmar isso com certeza. Respondeu Olivia, tentando manter a calma. Mas acredito que ela tinha algo a esconder e poderia ter motivos para mantê-lo em silêncio. O investigador fez uma pausa, então se levantou. Obrigado, Olivia. Suas informações foram bastante úteis. Pode aguardar lá fora. Olivia hesitou antes de sair. Esse interrogatório vai demorar muito para acabar? O investigador levantou uma sobrancelha. Por que a preocupação? Olivia ficou sem graça, mexendo nervosamente nas mãos. É porque estou preocupada com Santiago. Ele precisa de cuidados específicos e em horários programados. O investigador sorriu levemente, mas seu tom era frio. Não precisa se preocupar. A psicóloga, junto com outra equipe de médico e enfermeiro, está cuidando dele. Olivia suspirou, aliviada. Fico mais aliviada. Muito obrigada. Rebeca foi a próxima a ser interrogada. Ela entrou na sala visivelmente abalada e ansiosa. Rebeca. Começou o investigador, seus olhos fixos nela. Pode nos falar sobre o seu relacionamento com Santiago e se notou algo estranho? Rebeca respirou fundo, tentando controlar a emoção. Meu relacionamento com Santiago sempre foi muito bom. Eu sou a mãe dele, faço tudo por ele. Ele sempre foi um menino feliz e era muito saudável. O investigador inclinou-se para a frente, observando-a atentamente. Você nunca notou nada suspeito na casa?
Rebeca hesitou, seus olhos desviando por um momento. Não, nada que eu possa lembrar agora. Fomos informados de que você se trancava no quarto com Santiago. Isso é verdade? Perguntou o investigador. Sim, é verdade. Gostava de ter privacidade com meu filho. Não via nada de mal nisso. Eu não ia com a cara da Olivia e não queria que ela entrasse no quarto de repente. O que você fazia durante essas sessões privadas? Perguntou o investigador. Eu simplesmente passava um tempo com Santiago, conversando e lendo para ele. O investigador não se deu por satisfeito e continuou. Você comentou anteriormente que não ia com a cara da Olivia. Por quê? Rebeca balançou a cabeça, as mãos tremendo levemente. Olivia dava em cima do Álvaro. Eu não gosto dela por isso. Se não gosta dela, por que nunca a demitiu? Pressionou o investigador. Por causa do meu filho. Apesar das indiferenças entre nós, Olivia parecia cuidar bem do Santiago. Eu estaria mentindo se dissesse que ela não era dedicada e experiente. E o Dr. Emílio? Alguma vez notou algo suspeito entre ele e a enfermeira Olivia? Continuou o investigador. Rebeca franziu a testa pensativa. Nunca notei nada específico, mas sempre achei que Olivia era muito próxima do doutor. Eles pareciam ter uma ligação além do profissional. Certo. Agora me conta, Rebeca. O que aconteceu no dia do acidente? De acordo com uma declaração, Santiago estava prestes a contar algo para o pai, mas você segurou os braços dele no intuito de impedi-lo, o levando a se desequilibrar. Isso é verdade? Perguntou o investigador. Não, não é verdade. Declarou Rebeca tentando parecer calma. Santiago caiu sozinho das escadas. O que Santiago queria contar ao pai antes do acidente? Por que vocês discutiram? Perguntou o investigador estreitando os olhos. Rebeca hesitou antes de responder, a voz baixa. O Santiago ouviu uma conversa minha no telefone e descobriu que o Álvaro não é o pai verdadeiro dele. Então quer dizer que você tinha motivos suficientes para querer que ele não acordasse, já que ele poderia revelar seu segredo, certo? Acusou o investigador. Jamais faria algo com meu próprio filho. Respondeu Rebeca nervosa. Ao meu ver, o único que tem motivos é o Álvaro, já que Santiago não é filho verdadeiro dele. Ele poderia querer se vingar de mim por ter escondido a verdade dele por tantos anos. E quem é o pai biológico do Santiago? Perguntou o investigador. Rebeca desviou o olhar, sua voz baixa e trêmula. Não me sinto confortável em tocar nesse assunto. Você precisa contar toda a verdade, Rebeca. Disse o investigador, a voz firme. Esta é uma investigação séria, e omitir informações pode ser pior para você. Pode até ser presa por isso. Precisamos saber quem é o pai para investigarmos se o pai biológico tem algo a ver com isso. Rebeca começou a chorar, a voz tremendo. Nunca contei isso a ninguém porque tinha medo e sentia muita vergonha. Me sinto suja e culpada. 8 anos atrás, Álvaro e eu fomos a uma festa de aniversário de um dos amigos dele. Havia muita bebida e todos estavam muito loucos. Eu, porém, havia bebido pouco. Estava consciente de tudo o que estava acontecendo. Ela fez uma pausa, tentando se recompor. Álvaro já havia bebido bastante com os amigos, e estava no sofá quando eu quis que fôssemos embora, pois estava com dor de cabeça. Ele recusou, dizendo que devíamos ficar mais um pouco, que ainda era cedo. Mandou eu tomar um remédio que logo passaria a dor. Rebeca enxugou as lágrimas. Depois de alguns minutos, eu já não estava aguentando mais ficar em pé direito e me sentia muito mal. Decidi procurar algum quarto para me deitar um pouco. Quando entrei, um homem entrou atrás de mim. Ele me segurou na penumbra do quarto e começou a me beijar forçadamente. Eu tentei impedir, mas estava fraca. Mal conseguia gritar. Ele me jogou na cama e a música alta na casa abafou tudo. Ela respirou fundo, a voz quebrando. Depois disso, acordei em casa, sem lembrar de nada. Comecei a lembrar em fragmentos. Só após 3 meses me dei conta do que realmente havia acontecido. Eu havia sido violada. No dia seguinte à festa, questionei o Álvaro sobre como chegamos em casa, e ele disse que um dos amigos nos levou, porque ele estava impossibilitado de dirigir, e que eu havia adormecido em um dos quartos. O investigador perguntou incisivo. Você usou alguma droga ou bebeu demais naquela noite? Não. Suspeito que alguém colocou algo na minha bebida. Não fiz denúncia contra o violador porque não sei exatamente quem era. Estava escuro. Eu também só comecei a lembrar de algumas coisas apenas meses depois. Seria impossível provar.
Além disso, me sentia suja e culpada por ter bebido aquela noite, mesmo que pouco. Fico tentando entender se eu, de certa forma, havia insinuado algo. Se foi a roupa que eu estava vestindo, eu não sei. Só sei que sinto como se a culpa fosse minha. Rebeca fez uma pausa, o corpo tremendo. Mas as coisas tomaram um rumo ainda mais inesperado quando descobri que eu estava grávida. Orava todas as noites para que o filho fosse do Álvaro, mas descobri após o nascimento que ele não era o pai. Infelizmente, Santiago é fruto de um abuso. Ela disse, seu coração batendo aceleradamente. Mas apesar disso, ele é meu filho. Eu amo ele. Jamais causaria algum dano a ele. O investigador ouvia atentamente, seu olhar demonstrando pena e incredulidade. Rebeca continuou. No dia em que o Álvaro descobriu que ele não era o pai biológico do Santiago, ele me expulsou de casa. Ele me chamou de tantas coisas horríveis que me deixou despedaçada. Naquele momento, nem tive coragem de contar tudo o que havia passado. Era algo que eu queria apagar da minha vida, viver como se fosse um pesadelo passado, e não queria reviver tudo novamente. Não queria reabrir uma ferida em meu peito. Eu estava tão magoada que fui embora daquela casa com uma raiva imensa do Álvaro. Ele mal me deu chances de me explicar. O investigador olhou fixamente para Rebeca. Sinto muito pelo que aconteceu, Rebeca. Iremos abrir uma investigação para o seu caso. Rebeca balançou a cabeça e começou a implorar. Por favor, não faça isso. Não quero ter que reviver isso tudo novamente. Não quero que as pessoas me vejam com pena. Não quero ter que me explicar para todo mundo, virar motivo de fofocas por aí. Por favor, já faz tanto tempo. Eu não tenho provas de nada, nem sei quem foi. Não quero que Santiago saiba disso. Ele já descobriu demais ao saber que Álvaro não é o pai biológico dele. Ele não precisa sofrer mais. Por favor. O investigador fez uma pausa. Tudo bem. Você tem esse direito. Mas caso mude de ideia, eu estarei aqui. Por enquanto, você está liberada para aguardar lá fora. Obrigado pelo seu depoimento. Rebeca saiu da sala. O investigador, surpreso com cada nova revelação, ponderava sobre as palavras dela. A trama estava se desenrolando de maneira inesperada, e a verdade logo seria exposta. Enquanto as investigações prosseguiam, Santiago estava em casa sob o cuidado de novos profissionais e da assistência social, com policiais vigiando a residência. Peritos verificavam cada canto da casa em busca de provas que pudessem elucidar o mistério por trás do seu estado de saúde. A equipe de investigação havia apreendido computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos da casa, na esperança de encontrar evidências digitais que pudessem fornecer pistas sobre o crime. Santiago permanecia imóvel, mas havia sinais encorajadores de que em breve começaria a recuperar os movimentos e a fala. Os médicos responsáveis pelo seu tratamento observavam atentamente qualquer progresso, esperando que a remoção dos bloqueadores neuromusculares trouxesse resultados positivos. Os investigadores aguardavam ansiosos pela recuperação do garoto. A esperança era que Santiago pudesse fornecer informações cruciais para solucionar o crime, revelando detalhes que só ele poderia saber. Cada avanço na sua recuperação era visto como um passo importante para desvendar o mistério e trazer justiça. Finalmente, foi a vez de Álvaro ser interrogado. Ele parecia nervoso e cheio de dor enquanto começava seu depoimento. Álvaro, pode nos contar sobre o motivo do divórcio e qualquer outra coisa que ache relevante? Perguntou o investigador. Recebi um exame por e-mail anônimo mostrando que o sangue do Santiago era incompatível com o meu. Confrontei a Rebeca, e ela confirmou que ele não é meu filho biológico. Por isso nos divorciamos. Quando penso em alguém como culpado, só consigo pensar na Rebeca. Ela era a única com motivos para querer que o Santiago não se recuperasse, para poder manter o segredo dela. Você tem ideia de quem possa ter enviado o e-mail? Eu não sei, mas sei que os exames foram feitos no hospital em que o Santiago deu entrada no dia do acidente. Naquele dia, o médico solicitou uma amostra do meu sangue e do da Rebeca, para caso Santiago necessitasse de reposição sanguínea. Respondeu Álvaro. Me diga, o que você acha do Dr. Emílio? Suspeita que ele possa estar envolvido na administração ilegal de bloqueador neuromuscular ao seu filho Santiago? Questionou o investigador, inclinando-se para a frente. Álvaro hesitou pensativo. A enfermeira Olívia comentou comigo que viu o Dr. Emílio olhando para Rebeca de forma estranha. Eles podem ser cúmplices, mas não tenho certeza.
Suponhamos então que a culpada fosse a Rebeca, motivada em manter o Santiago paralisado para ele não conseguir contar o segredo para você. Que sentido faria ela continuar fazendo isso após o divórcio, já que nesse caso você já sabia que não era o pai biológico do Santiago? Álvaro balançou a cabeça confuso. Não sei. Talvez ela quisesse me incriminar ou algo do tipo para conseguir a guarda do filho novamente. O investigador ficou pensativo sobre essa possibilidade. E quanto à enfermeira Olivia? Você acha que ela poderia estar envolvida? Não, de jeito nenhum. Olivia sempre cuidou muito bem do Santiago. Ela é uma excelente enfermeira, afirmou Álvaro com convicção. O investigador estreitou os olhos. E qual é a natureza do seu relacionamento com Olivia? Bom, é profissional, declarou Álvaro tentando manter a compostura. O investigador sorriu levemente. Engraçado, porque um de vocês está mentindo. Olivia declarou que vocês tiveram um relacionamento. Álvaro ficou sem graça, corando levemente. Ah, é que só foi uma vez. Tinha até esquecido disso. O investigador ficou pensativo, questionando por que Álvaro mentiria sobre algo assim. Me conte sobre a noite em que você discutiu com a Rebeca e a expulsou de casa. Álvaro suspirou, a dor evidente em seus olhos. Fiquei furioso e muito magoado. Quando descobri que o Santiago não era meu filho biológico, senti nojo dela. Não queria mais ver a cara dela. Eu me senti traído, enganado por todos esses anos. E você sabe quem é o pai biológico? Álvaro balançou a cabeça. Não, a Rebeca não me contou. O investigador fez uma pausa, olhando diretamente para Álvaro. Álvaro, há algo muito sério que você precisa saber. A Rebeca declarou no interrogatório que o Santiago é fruto de uma violação. Ela disse que foi violentada na festa de aniversário de um dos seus amigos. E que ela carrega esse fardo sozinha por todos esses anos. Álvaro ficou chocado, seus olhos se enchendo de lágrimas. Violentada? Não pode ser. Eu nunca soube disso. O investigador observava as emoções conflitantes em Álvaro. Lamento muito pela situação e entendo que é muita informação ao mesmo tempo. Mas precisamos continuar focando nesta investigação. Álvaro assentiu, ainda atordoado pela revelação. O investigador continuou. Por que, após saber que Santiago não é seu filho biológico, você decidiu tirar a guarda de Rebeca? Foi um jogo de vingança? Perguntou o investigador, insinuando. Não foi por vingança. Álvaro respondeu firme. Santiago não tinha culpa de nada. Continuava sendo meu filho, independente de sangue. Eu o registrei, o criei e continuo amando ele como sempre amei. Álvaro olhou diretamente para o investigador, buscando compreensão. Sinceramente, eu não entendo como eu posso ser um suspeito. Que sentido faria eu querer deixar o Santiago acamado? O investigador respondeu friamente. É simples, por vingança. Para causar dor a Rebeca, já que ela também lhe causou dor. Como não é possível identificar exatamente desde quando Santiago estava sendo exposto a bloqueadores neuromusculares, temos que considerar todas as possibilidades. Portanto, supondo que fosse após o divórcio, o senhor teria motivações para tal fato, o que te torna suspeito. Álvaro balançou a cabeça, sua voz carregada de emoção. Jamais causaria dano ao Santiago. Ele é meu filho. Eu nunca faria isso. O investigador fez uma pausa, observando a linguagem corporal de Álvaro antes de liberá-lo. Obrigado, Álvaro. Aguarde lá fora, por favor. Por último, e não menos importante, a empregada Mercedes foi interrogada. Ela entrou na sala com uma expressão nervosa, mas determinada. Mercedes, pode nos contar o que viu e ouviu no dia do acidente? Perguntou o investigador. Eu ouvi a senhora Rebeca e o pequeno Santiago discutindo. Não entendi muito bem o motivo, mas parecia algo sério. Santiago estava subindo as escadas, dizendo que ia ligar para o senhor Álvaro. Foi quando vi a senhora Rebeca segurando o braço dele e ele caiu após isso. Explicou Mercedes. Como era a relação entre o Álvaro e a Rebeca antes do divórcio? E como ficou depois? Perguntou o investigador. Antes do divórcio, eles pareciam felizes, mas depois tudo mudou. Álvaro ficou amargurado e distante. Rebeca parecia mais nervosa e tensa. E a relação entre Álvaro e a enfermeira Olivia? E Olivia com a Rebeca? A enfermeira Olivia parece gostar muito do senhor Álvaro. Não quero ser fofoqueira, mas eles passaram a noite de ontem juntos. Quanto à senhora Rebeca, ela nunca gostou da Olivia por causa de ciúmes. Sempre houve tensão entre elas.
O que acha do Dr. Emílio? Percebeu algo estranho nele? Continuou o investigador. Bom, o doutor permanecia pouco tempo na casa. Ele visitava o Santiago apenas uma vez por semana e eu tinha pouco contato com ele. Sei que ele é amigo do Sr. Álvaro, mas nunca foi de frequentar muito a casa antes do acidente com o pobre Santiago. O que acha da enfermeira Olívia? Acha que ela tem algo a ver com a paralisia do Santiago? Perguntou o investigador, estreitando os olhos. Sinceramente, eu não sei. Mas acho pouco provável. A enfermeira Olívia é um doce, muito responsável e trabalhadora. Mas eu achei errado ela se envolver com o Álvaro. Ela se hospeda com vocês, na mesma casa? Sim, ela tem um quarto de empregada só para ela. E é um luxo com o quarto. Não gosta que ninguém entre lá para arrumar. Ela mesma que arruma, troca a roupa de cama. É uma moça prendada. O investigador estreitou os olhos. Senhora Mercedes, você está dizendo que a enfermeira Olívia não gosta que ninguém entre no quarto dela, nem mesmo para limpar? Sim, é ela mesma que realiza a limpeza. O investigador deixou a sala de interrogatório imediatamente. Mercedes ficou sem entender, preocupada com o que estava acontecendo. O investigador murmurou algo com o delegado, que realizou uma ligação às pressas. O delegado entrou em contato com o perito responsável pela perícia na casa do Salazar e solicitou que averiguasse o quarto da enfermeira Olívia. Entretanto, o perito notificou que já havia verificado e não havia nada suspeito. O delegado insistiu que averiguasse novamente com mais cautela e atenção. Explicou a observação da empregada sobre Olívia não gostar que entrassem no quarto dela. Provavelmente ela estava escondendo algo lá. Enquanto isso, a tensão crescia dentro da delegacia. Todos estavam exaustos, aguardando por horas suas liberações. Apenas o Dr. Emílio havia sido liberado, pois, de acordo com a investigação, o culpado era alguém com contato diário com Santiago, já que eram administradas doses baixas do medicamento todos os dias para manter Santiago imóvel, porém vivo. Uma dose mais alta deste medicamento poderia levá-lo a óbito imediatamente. Caso um dos dias não fosse administrado, Santiago iria retornar gradualmente à mobilidade. Sendo assim, apenas o Dr. Emílio não tinha contato diário com Santiago, realizando visitas apenas uma vez por semana, o que o descartava como culpado direto, mas não como um possível cúmplice. Por isso, ele foi liberado, mas impedido de visitar Santiago ou de deixar a cidade enquanto o caso não fosse encerrado. A equipe de perícia retornou ao quarto da enfermeira Olívia para uma investigação mais minuciosa. Após uma busca cuidadosa, eles confirmaram que não encontraram nada suspeito. Entretanto, ainda estavam aguardando as análises dos equipamentos eletrônicos de Olívia e as análises dos medicamentos que eram administrados a Santiago. Os minutos corriam como horas na delegacia. Álvaro estava com um turbilhão de pensamentos em sua mente, tentando processar a violação que Rebeca sofrera, lembrando da noite do aniversário e imaginando quem poderia ter feito isso com ela. Ele queria sair dali logo, garantir que tudo ficaria bem. Rebeca estava abatida, seu olhar distante, quase sem esperança ou perspectiva. Reviver o passado havia mexido profundamente com ela. Olívia também estava inquieta, pensativa sobre o rumo que a investigação estava tomando. Todos estavam ansiosos por provas concretas, ansiosos por resolver o caso, ansiosos por fazer justiça. Foi então que o telefone do delegado tocou. Era o resultado da análise dos medicamentos administrados a Santiago. Um dos frascos estava com o conteúdo alterado. O rótulo indicava o nome de um dos medicamentos prescritos pelo Dr. Emílio, mas o conteúdo era o tão procurado bloqueador neuromuscular. Olívia foi imediatamente algemada. Ela começou a chorar, dizendo que não havia feito nada, que provavelmente alguém havia implantado aquele medicamento junto com os demais que ela administrava. Álvaro, vendo a situação, tentou protegê-la. Ele argumentou que aquilo não era justo, afirmando que não havia uma prova concreta contra Olívia. O delegado olhou para Álvaro com seriedade. Entendemos suas preocupações, mas precisamos seguir as evidências. A análise mostrou que o bloqueador estava entre os medicamentos que a enfermeira Olívia administrava em Santiago. Isso não pode ser ignorado. Olívia continuava a chorar, seu corpo tremendo de medo e indignação. Ela jurava que não havia feito nada e insistia que alguém devia ter colocado o conteúdo lá para incriminá-la. O investigador manteve a calma, mas firmeza em sua voz.
Olivia, você será levada para mais questionamentos. Precisamos entender como esse frasco foi parar entre os demais medicamentos. Enquanto Olivia era levada, a tensão na delegacia aumentava. Álvaro, Rebeca e os outros aguardavam ansiosamente por respostas. Na sala de interrogatório, o investigador se preparava para pressioná-la. Ele sabia que precisava tirar a verdade dela, custasse o que custasse. Olivia, você precisa ser honesta conosco. Começou o investigador, olhando diretamente nos olhos dela. Se você confessar, podemos considerar uma redução de pena. Mas para isso precisamos da verdade. Olivia, ainda algemada, chorava copiosamente. As lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto soluços escapavam de seus lábios. Eu não fiz nada. Alguém está tentando me incriminar. Isso só pode ser tudo culpa da Rebeca. Ela sempre teve ciúmes de mim e disse que faria de tudo para eu não ficar com o Álvaro. O investigador estreitou os olhos. Ciúmes? Explique melhor. A Rebeca sabia que o Álvaro e eu estávamos ficando mais próximos. Disse Olivia, enxugando as lágrimas. Ela nunca gostou de mim e usava qualquer desculpa para me afastar do Álvaro. Eu só queria ajudar o Santiago. Nunca faria mal a ele. Então você acha que a Rebeca está tentando te incriminar? Perguntou o investigador, anotando tudo em seu caderno. Sim. Quem mais teria motivos? Ela se trancava no quarto com o Santiago e depois ele ficava nervoso, com os batimentos cardíacos acelerados. Explicou Olivia, tentando desesperadamente fazer com que acreditassem nela. Eu não tenho motivos para fazer isso. Só quero o bem do Santiago. O investigador a observava atentamente, tentando discernir a verdade. Olivia, eu preciso que você seja completamente honesta comigo. Se está protegendo alguém, agora é a hora de falar. Não estou protegendo ninguém. Exclamou Olivia com a voz cheia de desespero. Eu sou inocente. Não sei por que estão fazendo isso comigo. O investigador suspirou, frustrado. Era um caso sensível e complexo. Teria alguém implantado o medicamento para incriminar Olivia? Estaria ela administrando o bloqueador neuromuscular, na inocência, imaginando ser outro medicamento? Quem havia alterado o frasco? Seria ela a verdadeira culpada? Ou tudo não passava de uma armação? O investigador questionava pensativo. Olivia, você entende que se não nos der uma resposta satisfatória, as coisas podem piorar muito para você, certo? Disse o investigador, tentando uma última vez arrancar alguma confissão. Eu entendo. Mas estou dizendo a verdade. Não fiz nada. Alguém deve estar tentando me incriminar. Por favor, acredite em mim. O investigador esfregou as têmporas, sentindo a pressão aumentar. Ele estava diante de uma situação extremamente complicada, onde todas as possibilidades precisavam ser minuciosamente consideradas. Cada nova informação parecia complicar ainda mais o caso, e as motivações possíveis variavam entre vingança, ciúmes e desespero. Ele deixou Olivia na sala por um momento e foi conversar com sua equipe. Precisamos analisar todas as possibilidades. A motivação dela ainda não está clara, e não podemos ignorar que alguém pode ter implantado esse medicamento para incriminá-la. Também precisamos revisar o notebook e outros equipamentos eletrônicos dela. Por favor, agilizem este serviço. A equipe concordou, e os investigadores se espalharam para continuar a análise detalhada de todas as evidências. A mente do chefe de investigação estava explodindo com tantas possibilidades. Quem poderia ser o verdadeiro culpado? Enquanto isso, Álvaro estava numa sala de espera, a mente a mil. Ele se preocupava com Santiago, com a possibilidade de Olivia ser realmente inocente, se preocupava com o julgamento que havia feito com Rebeca e com o impacto que tudo isso estava tendo em suas vidas. Rebeca estava em outro canto, abatida, com o olhar distante, enquanto Olivia continuava a insistir em sua inocência. A investigação estava prestes a se concluir, mais próxima do fim do que imaginavam. No entanto, cada passo ainda parecia trazer mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa era certa: a verdade precisava ser revelada, custasse o que custasse. Após algumas horas, os investigadores finalmente receberam uma novidade crucial. Haviam encontrado uma pasta muito comprometedora no notebook de Olivia. Aquela pasta poderia ser conclusiva para o caso. Na pasta, havia uma compilação enorme de fotos e vídeos de Álvaro e de sua família, até mesmo fotos dele mais jovem.
Era nítida uma perseguição de anos. O investigador imediatamente confrontou Olivia com as evidências. Olivia, você mentiu. Disse o investigador com voz firme, mostrando as evidências. Você disse que não conhecia a família Salazar antes, mas estas fotos e vídeos provam que você os acompanha há anos. O que você tem a dizer sobre isso? Olivia, sentada à mesa de interrogatório, arregalou os olhos tentando processar a acusação. Isso não é verdade. Começou ela com a voz trêmula. Alguém deve ter colocado esses arquivos no meu notebook. Eu não sei de onde eles vieram. O investigador permaneceu impassível. Olivia, as evidências são muito claras. Você tem fotos e vídeos de Álvaro e da família dele que datam de anos atrás. Como explica isso? Olivia tentou manter a compostura, mas o pânico começou a tomar conta. Alguém deve estar tentando me incriminar. Eu não fiz nada disso. Essas fotos, esses vídeos não são meus. Eu juro. Você precisa ser honesta conosco. Você sabe que se mentir durante uma investigação criminal pode ter consequências, certo? Insistiu o investigador. Se você confessar, podemos considerar uma redução de pena, mas para isso precisamos da verdade. Olivia, ainda algemada, começou a chorar novamente. Eu não fiz nada. Eu só queria ajudar Santiago. Não sei por que isso está acontecendo comigo. O investigador suspirou, frustrado. Olivia, você entende que se não nos der uma resposta satisfatória, as coisas podem piorar muito para você? As provas apontam para você. É um fato. Ele tentou outra abordagem, buscando uma brecha em sua defesa. Você não espera que acreditemos que alguém colocou esses arquivos no seu notebook sem que você soubesse, não é mesmo? Olivia estava exausta, física e emocionalmente. O peso das acusações e a pressão constante estavam começando a vencê-la. Ela olhou para o investigador, suas defesas desmoronando. Eu sempre fui apaixonada pelo Álvaro. Começou ela, sua voz finalmente quebrando. Desde a época da faculdade, quando eu fazia enfermagem e ele economia, mas ele nunca me notou. Eu era invisível para ele. O investigador inclinou-se para a frente, sentindo que estava perto de uma confissão completa. Continue, Olivia. Eu não conseguia parar de pensar e sonhar com ele, imaginando uma vida juntos. Disse Olivia, as lágrimas escorrendo livremente agora. Os anos passaram, e eu continuei acompanhando ele de perto, observando suas redes sociais, os locais que frequentava. Vi quando ele se casou e formou uma família, mas nunca desisti. Acreditava do fundo da minha alma que um dia ele seria meu. Os olhos do investigador se estreitaram, mas ele permaneceu em silêncio, permitindo que Olivia continuasse. Quando Santiago deu entrada no hospital, eu vi a oportunidade perfeita. Me encarreguei de ficar responsável por ele, e a partir dali, comecei a administrar o bloqueador em pequenas doses. Sabia que, cedo ou tarde, iriam liberar Santiago para ser cuidado em casa, acreditando que a paralisia era por conta do acidente. Olivia fez uma pausa, tentando recuperar o fôlego. Quando isso aconteceu, consegui ser contratada para cuidar do Santiago em tempo integral. Estar perto de Álvaro era tudo o que eu sempre quis. Continue, disse o investigador, calmamente. Tudo estava indo perfeitamente bem. Até que aquela psicóloga intrometida entrou em cena e estragou tudo. Fui eu quem enviou o exame de forma anônima para o Álvaro. Sabia que isso causaria um caos no casamento dele. Naquele dia, disse que iria levar minha mãe para fazer exames de rotina, mas fui ao hospital. Por já ter trabalhado lá, foi fácil acessar o sistema e baixar o exame. E os frascos de bloqueador neuromuscular? Como você conseguiu? Perguntou o investigador, mantendo-se atento. Eu os furtei do hospital. Troquei de frasco para não correr o risco de ser descoberta. O medicamento estava ali, bem debaixo do nariz de todos, e ninguém viu. Confessou Olivia, com um tom de voz carregado de arrogância. Foi por causa desse dia que fui no hospital que o Santiago apresentou um pouco de melhora. Eu não estava lá para administrar a dose do medicamento paralisante, mas consegui chegar a tempo e evitar que ele se recuperasse completamente. O investigador anotou tudo, cada palavra de Olivia. Tudo agora se encaixava perfeitamente. Então você fez tudo isso por amor, por obsessão? Eu fiz tudo por amor. Acreditei que ao estar perto do Álvaro,
ele finalmente perceberia que eu era a mulher certa para ele. Eu estava quase conseguindo. Estávamos nos apaixonando. E tudo iria terminar bem. Iríamos formar uma família linda. Eu, ele e o Santiago. Álvaro, que aguardava na sala de espera, foi informado da confissão de Olívia. Quando ouviu a notícia, sentiu uma mistura de choque e repulsa. Jamais imaginou que alguém pudesse chegar tão longe por uma obsessão. A revelação de Olívia o deixou completamente abalado. Ele tentou processar o que acabara de ouvir, mas a realidade era esmagadora. Ele se sentiu iludido e manipulado. A mulher que pensou estar ajudando sua família estava, na verdade, causando sofrimento inimaginável ao seu filho. Álvaro sentiu uma onda de arrependimento por ter se deixado envolver por Olívia, por ter sido enganado por suas falsas demonstrações de carinho. Ele lembrou-se de Santiago paralisado, preso em seu próprio corpo, incapaz de se mover ou falar. Meses de juventude desperdiçados, de agonia silenciosa, tudo por causa das ações insidiosas de Olívia. A dor e o desespero de seu filho estavam gravados em sua memória, e ele se amaldiçoava por não ter percebido antes. Como eu pude ser tão cego? Murmurou para si mesmo, sentindo o peso de sua culpa e a profundidade de seu erro. Rebeca, também na sala de espera, mal podia acreditar no que estava ouvindo. A verdade finalmente veio à tona, mas o custo emocional foi devastador para todos os envolvidos. Com a motivação e os métodos de Olívia agora expostos, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. A busca por justiça para Santiago finalmente teve uma conclusão. Olívia foi presa, sendo julgada por administração ilegal de medicamentos, furto e perseguição. A notícia trouxe uma sensação de alívio à família Salazar. Rebeca e Álvaro estavam ansiosos para ver Santiago, esperançosos com a possibilidade de uma recuperação, agora que a causa de sua paralisia havia sido revelada. Ao chegarem em casa, foram direto para o quarto de Santiago. O coração de Rebeca batia acelerado, e Álvaro sentia uma mistura de medo e esperança. Ao abrir a porta, eles se depararam com uma visão emocionante. Santiago estava sentado na cama, falando com a psicóloga doutora Elisa. Ele se virou lentamente para os pais, seus olhos brilhando com uma nova vida. Rebeca correu até a cama, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu querido, eu sinto muito por tudo isso. Me perdoe. Álvaro se aproximou, sentando-se ao lado de Rebeca e segurando a mão de Santiago. Aquela noite foi repleta de emoções e de uma sensação de alívio que há muito tempo não sentiam. Álvaro, Rebeca e Santiago passaram a noite juntos, conversando, rindo e chorando. A resolução do caso trouxe uma leveza nova para a casa. E a presença de Santiago, agora consciente e se recuperando, era um consolo para seus corações machucados. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na cozinha, a atmosfera estava mais tranquila, quase serena. Rebeca e Álvaro sabiam que ainda precisavam lidar com as feridas do passado, mas sentiam-se mais fortes e unidos para enfrentar o futuro. Santiago, embora ainda fraco, mostrava sinais claros de melhora, e isso enchia os pais de esperança e alívio. Ver o filho tentando se recuperar era um sopro de vida para ambos. Rebeca e Álvaro se olharam, sabendo que era hora de uma conversa profunda e sincera. Álvaro segurou a mão de Rebeca e começou a falar, a voz carregada de emoção. Rebeca, eu quero pedir desculpas por tudo, disse Álvaro, olhando nos olhos dela. Me perdoe pela maneira que te tratei. Fui injusto com você. O investigador me contou o que aconteceu com você, da violência que sofreu. Eu lamento muito por tudo isso. Você devia ter confiado em mim, devia ter me contado. Eu teria ajudado. Rebeca, com lágrimas nos olhos, apertou a mão dele. Álvaro, eu sei que eu errei. Eu deveria ter sido sincera com você desde o começo. Mas eu sentia vergonha. Tinha medo. Medo de perder tudo. Medo de perder você. Álvaro respirou fundo, a dor e o arrependimento visíveis em seu rosto. Quero uma nova chance, Rebeca. Sei que te julguei errado, mas... agora, com tudo claro, podemos tentar novamente. Rebeca sorriu entre as lágrimas, sentindo um alívio profundo. Sim, Álvaro. Eu também quero tentar novamente. Vamos superar isso juntos. Os dois se abraçaram, um abraço cheio de promessas e de perdão. Sentiam-se renovados.
como se a tempestade finalmente tivesse passado e o sol começasse a brilhar novamente em suas vidas. Álvaro e Rebeca sentiam-se gratos pela segunda chance que estavam recebendo. A doutora Elisa, com sua inteligência e perspicácia, havia salvado Santiago de um destino trágico, e eles também eram eternamente gratos por isso. Unidos pelo amor e pela superação, Álvaro, Rebeca e Santiago agora estavam prontos para construir um futuro cheio de esperança e felicidade, livres das sombras da inveja e da maldade que antes os cercavam. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!